Rede social de Musk elogia Trump por medidas contra morais. Nós vamos ver também que o vice-secretário de Trump criticou também abertamente isso aí, que eu já falei um pouco sobre isso aqui em outros vídeos. E nós vamos ver esse artigo na íntegra criticando o leproso careca. Essas e outras notícias nós vamos ver agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. E aqui, ó, o X afirma que o magistrado liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal. Obviamente, a gente sabe que sim. E se você estava me acompanhando no meu canal desde o ano passado, você viu que eu fiz inúmeros vídeos falando sobre essas críticas, né? Num outro formato, em outra coisa, mas eu estava noticiando aqui, ó. A rede social do bilionário Elon Musk divulgou na sua conta em que elogia as medidas adotadas pelo governo Trump, ó. O X elogia a resposta decisiva do governo Trump ao excesso da Suprema Corte Brasileira sancionando Moraes com base na Lei Magnitsky Global e revogando seu visto. Essas ações estabelecem um precedente para uma dissuasão mais ampla, diz a nota. O que acontece? Hoje, o mundo dele está caminhando cada vez mais forte para um lado que não se estabelece em regimes ditatoriais. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas antigamente a gente escutava muitas pessoas fazendo coisas, o governo fazendo coisas e as pessoas aceitando numa boa. O que acontece? Depois da informação descentralizada e distribuída, a opinião das pessoas quanto a isso ficou cada vez mais ríspida. As pessoas olham aquilo ali e dizem, não, mas como é que pode? Deixa eu olhar. Aí vai olhar na internet, outros países têm comportamentos semelhantes, só que os cidadãos realmente são censurados. São coisas que ele não admite de jeito nenhum em outro país. Aí isso é. Se isso está acontecendo aqui no meu país, então, não, então isso aí tá errado, porque lá naquele país que está sendo censurado, foi da mesma forma. É exatamente o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo. As pessoas estão caminhando para uma maneira de pensar em que, com a distribuição da informação, esse tipo de coisa passou a ser intolerável do ponto de vista literal. É tipo assim, a gente antes pensava, não, isso aqui não pode acontecer, isso aqui... mas quando o negócio está batendo em você, quando a situação está complicando para você, aí tudo muda de figura, não é verdade? Aí aqui, ó, intitulada Aliados da Liberdade de Expressão, o governo dos Estados Unidos resiste aos excessos do governo global. A postagem lista que considera abusos do ministro Moraes e inclui nas críticas às regulações da União Europeia, Austrália, Índia e Reino Unido, que impuseram as regras de moderação às Big Techs, né? Que aqui tem todo esse negócio, porque as redes sociais são os verdadeiros paladinos da liberdade de expressão. Por quê? Porque através das redes sociais que as pessoas passaram a ter opinião e ver outras opiniões e até modificar suas opiniões. Eu mesmo estou na internet já faz um bom tempo. E eu pensava, antes das redes sociais, eu não tinha senso crítico para muita coisa. É claro também que a idade foi passando também, eu fui adquirindo mais conhecimento, então tudo isso modifica, mas as redes sociais foram fundamentais para que isso acontecesse. Então é o seguinte, com esse advento das redes sociais, todas essas informações, ficou muito mais fácil você ter uma gama muito grande de opiniões. É claro que ainda assim existem pessoas que preferem seguir outras pessoas, como seguidores de Virgínia, Carlinhos Maia, todos esses influenciadores que não têm nada a agregar na vida de ninguém. Mas não deixa de ser uma outra opinião, ou é que às vezes tem gente que não tem, né? Que acaba moldando a sua. É assim que funciona. E isso as redes sociais vieram trazer com maestria para a vida de todos nós. Então, censurar redes sociais, censurar Big Tech, censurar esse tipo de coisa, ou proibir que elas agem naturalmente, não é proibir elas de agirem, é proibir que as pessoas que estão utilizando sejam proibidos, né? Proibir as pessoas é impedir que elas tenham suas próprias opiniões. É aí que as pessoas que entendem toda essa problemática acabam opinando. É aí que mora tudo isso aí. Aí na avaliação do X, o magistrado liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal, incluindo proibição em 2014 2024 de X por se recusar a cumprir ordens secretas para desplataformizar políticos e jornalistas, incluindo americanos, que criticaram Moraes e seus aliados. O outro problema aqui, que existia um negócio de Elon Musk tá sendo
ofertado para ele diretamente pelo Xandão, dizendo assim, ó, apaga esse perfil aqui, censura esse aqui, faz esse aqui, e isso é tudo comprovado, cara. Ele mesmo fez na época, eu coloquei em um dos vídeos, não me lembro agora qual foi, uma página que ele fez só para poder mostrar todas essas coisas que o Xandão estava fazendo por debaixo dos panos. Então, assim, fez um grande barulho na época, mas não chamou tanta atenção porque estava restrito só ao X e ali é uma rede de opinião e tudo mais. Só que o problema é que isso se estendeu para a Suprema Corte, né? Com esse negócio de censurar pessoas, botar pessoas idosas em cadeia por motivo algum, enfim, um monte de coisa. Aí aqui, o vice-secretário do Trump e a rede social de música atacam o Moraes. Christopher Landau disse que o ministro tenta silenciar indivíduos e empresas em solo americano. X aplaude sanções contra o que chama de campanha de censura e violação do devido processo legal. Americano não gosta desse tipo de coisa porque lá é um país muito institucionalizado. Eles gostam muito dessa questão de liberdade de expressão porque através de guerras, através de muitos conflitos, os Estados Unidos já tiveram um pouco da sua liberdade ameaçada porque estavam diretamente em confronto. Aqui a gente não vê a mesma coisa porque a gente nunca perdeu a nossa liberdade de expressão. E tem muita gente que acha que não, a gente, quais os direitos que a gente tem? A gente tem direito à saúde, segurança, educação, aquelas coisas. Nunca você vai ouvir assim, não, eu tenho direito à liberdade, a liberdade de expressão. Você não vê isso. Lá para dependendo da pessoa, lá pro quarto, quinto item, você vai ver, mas não é a maioria, né? Aí aqui, ó, aqui a gente tá falando aqui da plataforma do X, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sim, a rede de Elon Musk se manifestou publicamente por meio do seu Departamento de Relações Internacionais, publicando um artigo elogiando as sanções adotadas pelo governo americano contra o juiz. Já o governo americano se expressou por meio de uma postagem do vice-secretário do Departamento de Estado, Christopher Landau. Tá, vamos lá. Uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidade. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para você dar uma olhada junto comigo. Pronto. Vamos lá. Se um ramo tiver um meio de intimidar os outros a abrir mão das suas prerrogativas constitucionais. Escreveu o número 2 do secretário Marco Rubio. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta a este ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos ou suas famílias com prisão, encarcerando ou outras com penalidades. Um dos grandes tiros no pé do Alexandre de Moraes foi isso. Ele foi fazer isso com americanos. E os americanos são altamente patriotas, são institucionais e não gostam desse tipo de coisa que dirá vir de outro país. Ah, vai dizer, não, mas o Trump não está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. A diferença é que o brasileiro ele não liga para esse tipo de coisa que envolve liberdade de expressão, porque se ligasse, pode ter certeza, todo mundo estava criticando o Xandão, seja na internet ou fora da internet, e a gente não vê um movimento expressivo para isso. Isso só mostra como nós temos uma certa parcialidade no que diz respeito a informações e que todo mundo está em bolhas, muito diferente do americano em geral, que se informa muito sobre política, sobre um monte de coisas. Então, acaba que tudo que a gente vê hoje deveria ser voltado diretamente a essa crítica que está sendo feita ao Alexandre de Moraes, mas que, na verdade, né, não acontece, sabe Deus lá por quê. Aqui, questionado, o Itamaraty disse que o posicionamento de Landau traz falsidades e configura um ataque frontal à soberania brasileira. O texto diz ainda que o Brasil não se curvará a pressões, venham de onde vierem. A ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, criticou o americano. Não vou nem falar dessa mulher que, pelo amor de Deus. O texto, aí ele vai dizer que o Brasil não se curvará a pressões, venham de onde vier. O problema todo dessa história é que eles não conseguem resolver os problemas daqui. Foi necessário ter intervenção internacional para que isso fosse resolvido. Um verdadeiro absurdo. É legal que isso esteja acontecendo com o nosso país? Claro que não. Isso é horrível, mas infelizmente foi o que aconteceu, sabe? Aí aqui, ó, aqui vai falar sobre a nota do X e eu vou ir diretamente para ela. Foi publicada aqui pela Global Government Affairs. Vamos lá.
Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Vou traduzir aqui, que vai ficar muito mais fácil, né? Pra gente compreender aqui a coisa. Em uma era em que as regulamentações governamentais ameaçam o discurso global, X aplaude as ações ousadas do governo Trump para salvaguardar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a pedra angular da democracia, mas os governos em todo o mundo exercem cada vez mais o poder de silenciar a dissidência, muitas vezes visando plataformas e cidadãos americanos. Tá? Vamos lá. Eventos recentes no Brasil destacam a crise. Cara, olha só, a gente está sendo usado como modelo a não ser seguido no que diz respeito à democracia, sendo um país totalmente democrático. Isso aqui é um absurdo, principalmente exercido por um cara que não recebeu voto algum para poder estar exercendo os poderes que está exercendo. O que já é errado, em primeiro momento, por não ter... não poder fazer isso diretamente, e segundo, por não ter sido eleito. Isso aqui é um absurdo, né? Eventos recentes no Brasil destacam a crise. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal, incluindo o banimento do X em 2024, por se recusar a cumprir ordens secretas para desvincular políticos e jornalistas, incluindo americanos, que criticaram Moraes e seus aliados mais recentemente. O Supremo Tribunal Federal decidiu institucionalmente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa proteção limitada de responsabilidade de intermediários. Essas decisões remove uma salvaguarda fundamental para a liberdade de expressão online e reforça um padrão mais amplo de preocupação. Ou seja, pode fazer, não sendo esse negócio de preconceito, racismo, esse discurso de ódio, pode fazer tudo tranquilo, desde que se cumpra dessa forma. Embora as ações de Moraes exemplifiquem um exagero agudo, ameaças governamentais semelhantes persistem em outros lugares. Aí ele vai fazer, olha essas comparações. Na União Europeia, a lei de serviços digitais é usada como uma ferramenta de censura global, infringindo a liberdade de expressão, como documentado pelo Departamento de Estado e pelo Congresso Congresso dos Relatórios. Na Austrália, as demandas do e-Safe Commissioner por remoções de conteúdo em todo o mundo provocaram confronto com o X, desafiando com sucesso. Aí aqui ele vai falar sobre os casos isolados, porque... isolados não, né? Os casos mais expressivos, porque lá na Europa passou uma lei que você, para poder comprovar a sua identidade, aquelas coisas, você precisa colocar o seu rosto e tal, tipo esse negócio de cartão de crédito. O que, assim, pode parecer muito legal, assim, no primeiro momento tá acontecendo, mas que, no geral, cara, isso não é muito legal não, viu? Não é muito legal não, e, na verdade, você não consegue comprovar não. No geral, o que a galera faz? Usa VPN e é feliz para sempre, e, enfim. O fato é que, quando esse tipo de coisa acaba ganhando um corpo maior, acaba se desenvolvendo mais no que diz respeito a censurar cidadãos, aqui ele falou americanos, mas no geral, isso acaba trazendo um desconforto geral para todo mundo que se utiliza de internet, a ponto de que quem vê esse tipo de coisa em outros países e vê acontecendo no seu país, fica desconfortável e diz assim, não, peraí, isso não pode estar acontecendo aqui no meu país. Isso deveria ser, como eu falei, generalizado aqui no Brasil, mas, infelizmente, não é, e eu espero que a gente não perca a nossa liberdade para entender o quão preciosa ela é.